Boa noite, fera. A gente começa hoje mais um Papo de Fera, nosso encontro semanal, sempre às segundas-feiras, sempre às 19 horas. Eu sou Margarida Azevedo, repórter do Jornal do Comércio, e a gente hoje convidou o professor Luiz Cabral, professor do Colégio Santa Maria, nosso parceiro nessa cobertura do vestibular, do Enem, dos principais processos seletivos aí para quem quer ingressar no nível superior. O professor Luiz é do Colégio Santa Maria. O professor Luiz Cabral tem 26 anos de experiência, então a gente escolheu a dedo um professor para conversar sobre matemática. E, professor Luiz, eu começo perguntando ao senhor, matemática é a única prova do Enem que aparece sozinha entre as 4 objetivas, né? A gente tem aí Ciências Humanas, que junta 4 disciplinas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A gente tem Linguagens, que junta outras matérias. A gente tem Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens. E matemática que é a única sozinha, né? Então, o senhor acha que isso é importante? Qual é o peso que matemática tem para um fera que vai fazer o Enem? Boa noite, fera. Margarida, é certamente uma coisa que vale a pena o fera ponderar, né? Independente das disciplinas, você ter o conjunto, matemática, até pela relevância dela no contexto da formação universal do fera, tem realmente esse peso. É importante ele ter conhecimento geral, independente da área de atuação dele no campo profissional. Então, daí a importância de você fazer, né, uma preparação adequada para o Enem em matemática. Mas veja, a matemática, é importante que o fera saiba aí o peso que matemática tem na nota final dele quando ele for concorrer às vagas no SISU. Porque vale lembrar você, vestibulando, que cada universidade ela tem autonomia para definir o peso que cada prova do Enem tem na sua composição, da sua nota para ingressar, para concorrer às vagas do SISU. Né? Então, por exemplo, a UFPE aplica um peso em matemática para determinado curso, a Rural vai aplicar um outro peso, a Univasf vai aplicar um outro peso, é diferente do que cada instituição adota. Para o fera de Medicina ou o fera de Direito, ele tem que estudar matemática do mesmo jeito, com a mesma intensidade? Até para que essa matéria, né, no caso de matemática, seja um diferencial no vestibular dele, no Enem dele, o quanto mais preparado ele estiver, ele ganha com isso, porque ele vai sair na frente daquele candidato que já tem matemática por disciplina básica, como fera de engenharia, fera de exatas. Então, se ele sai na frente em um desempenho melhor, um desempenho diferenciado em matemática do que outros candidatos na mesma área, certamente ele vai ter vantagem na sua pontuação final, na sua nota final. Então, o conselho que o senhor dá é, independente do curso que eu vou querer ingressar, eu estudo bastante matemática? Sem dúvida, até para a formação do fera na sua vida profissional. E isso vai fazer diferença na formação dele de um modo geral. Saindo um pouco do Enem, professor, o senhor tem 26 anos de carreira, né? Uma área que não é tão querida, a matemática não é uma matéria tão querida pelos estudantes no geral. Recentemente saiu uma avaliação SAEB, que é uma avaliação que o MEC faz dos estudantes, e mostrou que 70% dos estudantes saem do ensino médio, ou seja, terminam a educação básica sem saber o que deveriam em matemática. É muito ruim mesmo, professor. No geral, o senhor percebe que há uma dificuldade com matemática? Na realidade, essa dificuldade ela surge, né, lá desde a formação básica, da formação inicial. Se esse estudante, se esse fera, ele de fato não tem essa preparação adequada desde a educação fundamental, ele vai trazer vestígios disso durante toda a sua formação acadêmica. Diferentemente de áreas como ciências humanas, ciências da natureza, você pode não dominar uma determinada área do conhecimento específico, mas em matemática não. É você imaginar uma construção de uma vila. Você pode atuar naquela vila ali sem danificar os demais moradores. Mas em matemática não, a construção ela é vamos dizer assim, uma formação tipo prédio, onde cada andar da sua formação certamente vai fazer diferença. Tem que estar bem sedimentado, né? No seu conhecimento geral. Muito bem. Lembrando a vocês, Fera, o Enem vai ser dias 4 e 11 de novembro. A matemática ela aparece no segundo dia de provas, no domingo 11 de novembro. E desde o ano passado o MEC mudou a combinação das provas. Então agora, começou em 2017, repete agora em 2018. O primeiro dia de provas, no dia 4, vem Redação, Linguagens com Ciências Humanas. E no segundo domingo, Ciência da Natureza e Matemática. O senhor gostou dessa mudança, professor Cabral? Do ponto de vista prático, acabou influenciando muito pouco para o fera, né? Porque antes ele se via naquele dilema. No modelo do ano passado,
você dava prioridade à matemática em detrimento de linguagem e redação, ou já começava por redação e comprometia lá aquela parte final de matemática. Agora a dificuldade é que ele vai fazer num dia só aquela concentração de áreas que requerem cálculo, né? Física, química, matemática, a biologia até também hoje em dia você tem esse aspecto, análise de gráficos, né? Então acabou ficando 6 por meia dúzia. Pelo menos a interpretação que eu tiro disso é essa. Não teve um ganho de rendimento para o aluno. Não houve um ganho em termos de tempo, por exemplo, que ele agora pudesse melhorar a sua performance, né? Acabou ficando um 6 por meia dúzia. Muito bem. A gente já conversou um pouco sobre a matemática no geral, mas a gente vai começar talvez para o que lhe interesse mais objetivamente, que é a gente pediu ao professor Cabral que ele detalhasse para a gente quais são os 5 assuntos que merecem uma atenção redobrada de você, estudante que vai fazer o Enem e que pensa em estudar, ingressar no ensino superior. Considerando que a gente tem aí menos de 2 meses para a prova, então você precisa organizar seus estudos, quais são os assuntos que você precisa reforçar a revisão. Considerando outro detalhe que é importante, né? A gente tem 58,7% dos candidatos que vão fazer o Enem já concluíram o ensino médio. Então, é gente que já saiu da escola, que já terminou a educação básica, então precisa otimizar o tempo. Qual é o primeiro assunto, professor Cabral, que o senhor considera que não pode ficar de fora da revisão? Na matriz, né, dos conteúdos do Enem, a gente tem conhecimentos numéricos, conteúdos numéricos. Você diz respeito a isso o quê? Regra de 3, juro, porcentagem, conhecimentos geométricos, área, volume... Já está no segundo, peraí, deixa depressa. No primeiro, conhecimentos numéricos. Numéricos, né? Tá, ele consegue trazer esses assuntos contextualizados com o dia a dia, professor? Certamente. Você quando, por exemplo, vai a uma loja para fazer uma compra, né? E você tem lá juros, percentual de desconto, de acréscimo naquela mercadoria, você tem sempre essa coisa bem próxima de você e acaba não se apercebendo. Né? Então vale, por exemplo, eu vou numa loja amanhã, se coloca lá, taxa de juros tal, eu fazer esse cálculo, eu já estou treinando para o Enem? Certamente já está saindo na frente do outro candidato, né? Do outro fera. Então, de conhecimentos numéricos, quais são os assuntos? Juros, regra de 3, porcentagem, né? Isso é básico. Pronto, aí vamos para o segundo assunto, o senhor falou em geometria. Geometria, conhecimentos geométricos. Geometria é muito amplo, vamos lá, professor, fecha aí. Então a gente, quando pensa em conhecimentos geométricos, está se falando de quê? Cálculos de área, de volume, geometria plana, geometria espacial. Detalhe, né, fera? O fera não vai mandar bem em geometria espacial sem aquele conhecimento de plana razoável, né? Cálculos de área, comprimento, esse tipo de coisa, certamente vai ser um diferencial na prova dele nesses conteúdos de conhecimentos geométricos. Diferente do que a gente falou há pouco de juros e tal. Isso a gente consegue aplicar no dia a dia também, professor Cabral? Certamente, quando você hoje vê numa matéria de jornal, né? Metro quadrado em Boa Viagem, X, metro quadrado na Zona Norte, Y. Então essa relação entre áreas e o valor que você paga num determinado imóvel tem relação direta com esse tipo de coisa, né? Também é outro treino, então. Esse tipo de conhecimento assunto, vale certamente vai mandar bem. Certamente vai mandar bem. Terceiro assunto. É o que a matriz lá do Enem fala de conteúdos ou conhecimentos algébricos. Aí isso trata de quê? Gráficos de funções de um modo geral, né? Especialmente no caso do Enem, as funções polinomiais, primeiro e segundo grau. Detalhe que ele tem sido uma recorrência nesses últimos 2 anos de funções que não eram nem tão visadas quanto antes. A exemplo de logaritmo, por exemplo, né? Ele tem que focar bastante. Porque não caía, né, professor Cabral? Você não via, como nesses últimos 2 anos, como ele tem cobrado, né? Como no Enem tem sido cobrado esse tipo de conhecimento. Né? Então vale a pena ele dar uma checada com mais ênfase nisso. Quarto assunto, ou quarto área. Né? Como uma matéria lá do Enem fala, a matriz dos conhecimentos algébricos, né? Aquela velha e boa equaçãozinha do primeiro grau, né? Que você não tem como prescindir. Cálculos como, por exemplo, uma equação que diz respeito à área, o volume. Então, esse tipo de coisa que você tem que estar realmente afiado, né? Quando você fala boa e velha como é, equação do primeiro grau, ela é fácil, professor. Eu confesso, fera, que eu não me lembro, viu? Mas o aluno que hoje em dia está caprichando isso, certamente vai mandar bem, Muito bem. E o quinto assunto? Conteúdos que dizem respeito à probabilidade estatística, sabe? Desvio padrão, média, moda, mediana.
que é outro conteúdo que você tem sempre sido bem cobrado no Enem. Especialmente nesse último, se a gente fizesse uma estatística, você tem bastante problemas envolvendo análise combinatória, né, probabilidade. Então tem sido uma outra área do conhecimento bastante cobrada nesses últimos anos. O senhor estava conversando comigo antes, professor Cabral, matemática não é só cálculo, a prova do Enem não é só cálculo, ela exige muita interpretação, o fora tem que saber ler a questão. Porque se fala muito em competência leitora na prova de humanas, na prova de linguagens, mas como é que a gente pode admitir o fera mandar bem na prova de matemática se ele não sabe ter daquele texto lá, né, a informação adequada, aquilo que a questão de fato está pedindo. Então a competência leitora, ela tanto vale para as áreas de ciências humanas e linguagens, claro, quanto de matemática. Muito bem. Para a gente concluir, professor, aquela pergunta também que vai muito, eu acho que vai muito de cada estudante, mas começa a prova por matemática ou por natureza? A leitura que eu faço disso é no que é que ele tem mais confiança, porque também não vai adiantar ele começar por uma que teoricamente ele se ache já preparado e na hora né, você travar. Isso é importante, sabe, fera? Você pegou a questão, sentiu que não vai desenrolar, você parta para outra, não perca seu tempo, vá adiante, volte, respire fundo, volte para a questão depois. Porque se ficar ali, você certamente vai perder um tempo preciosíssimo da sua prova. O senhor é daqueles que sugere que faça, já marque o gabarito ou deixa um tempinho no final para marcar o gabarito? Isso é importante destacar. Eu sugiro sempre aos feras, né, que ao fazer a cada bloco de 10, ele passe logo para o gabarito. A gente tem experiência que muitos alunos, bem preparados, né, que fizeram uma prova até boa, mas ao passar para o gabarito perdem questões por conta dessa questão do tempo. Então a cada bloco de 10, passa para o gabarito. Você já garante aquelas que você já conseguiu fazer com mais segurança. E se não souber, chute. Mas tem que ser aquele chute científico, não é o chute doido, o chute nada a ver. Né? Você tem que ter um mínimo conhecimento para chutar da maneira mais adequada. Mas se não souber nada, professor Cabral, no desespero, tá? O fiscal está dizendo, bora, vai acabar o tempo. Eu chuto. Isso é importante. Chuto para fazer o gol, para bater na trave. Você pode fazer o chute técnico, que seria o quê? Você faria um rápido levantamento daquelas questões que foram menos apontadas e você aposta naquelas. Não deixa em branco. Não deixa em branco, nunca em branco. Não, Fernando, nada de não deixar de chutar. Nada de alguma forma. Nada é isso, Fernando. A gente conta com a audiência de vocês. Na próxima segunda a gente volta a se encontrar às 19 horas. Lembrando que tem o blog do Fera no jconline.com.br. É o blog do Fera, é um canal que a gente tem lá para conversar com vocês, para tirar dúvidas, para dar matérias sempre que interessa ao assunto, ao Enem, ao SSA da UPE, aos processos seletivos. E tem o Zap do Fera também, né, que é um meio que a gente tem de quando a gente posta alguma matéria no blog e que considera que ela é relevante para você, Fera, saber. A gente manda um WhatsApp para vocês, então cadastrem o número de vocês. Tem o número lá no blog, tem na verdade um link para você se cadastrar, mas deixa eu só dizer, o número do Zap do Fera é 81, que é o DDD de Pernambuco, 991748593. Mas não adianta você mandar um WhatsApp pra gente dizendo que quer se cadastrar, tá certo? Você tem que se cadastrar no link que está lá no blog do Fera. Cadastre, na verdade, esse número como sendo do Zap do Fera e você vai receber regularmente mensagens pra gente. Reforçando, meu e-mail é mazevedo@jc.com.br. Se tiver dúvida, se quiser mandar sugestão, se quiser criticar, se quiser comentar, a gente está à disposição de vocês. Até a próxima semana. Obrigada, professor Cabral. Fera, boa prova. Estamos nessa.